Muito obrigado, sou eu que agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês a respeito de câncer de mama, né? Tentar passar um pouquinho aí da nossa experiência e o que a gente considera que é importante que todo generalista conheça a respeito de câncer de mama. Só me apresentar rapidamente, eu sou Rodrigo, né? Sou médico oncologista, hoje eu trabalho em Brusque e Blumenau, aqui no estado de Santa Catarina. Fiz residência de clínica e medicina interna, depois acabei passando alguns anos fora do Brasil, né? Fiz um fellow no Instituto Jules Bordet, onde eu trabalhei basicamente com câncer de mama. Basicamente é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai falar quando a gente fala a respeito de um tipo de tumor, a gente começa sempre pela epidemiologia do tumor. O que é epidemiologia? O quão prevalente esse tumor é? É um tumor raro? É um tumor comum? Como é que isso aí funciona? Então, falando especificamente do câncer de mama, eu sei que vocês todos já sabem disso, mas é um tumor extremamente comum. Tá? Então, assim, estima-se que em torno de 41 milhões de mulheres no mundo vão ser diagnosticadas com câncer de mama nos próximos 25 anos. E que mais de 10,6 milhões devem morrer nesse período, né? Mas que provavelmente elas faleçam dessa neoplasia. Uma neoplasia extremamente comum, incluso no nosso meio, tem alguns slides que a gente fala um pouquinho disso no futuro, né? E a incidência do câncer de mama, a princípio, está aumentando bastante em algumas regiões. Os fatores de risco, né? Então, sempre que a gente fala de fatores de risco, a gente sempre divide em duas colunas maiores. Aqueles que a gente pode evitar e aqueles que a gente não pode evitar. De uma maneira geral são história familiar, esse aqui é bastante conhecido, né? A história familiar da genética no câncer de mama, embora ele conte por poucos casos do câncer de mama, digamos, a maior parte deles não são derivados da genética. A idade da paciente, né, acima dos 50 anos, entre 50 e 60, a gente tem o pico de câncer de mama, menarca precoce, nuliparidade, último parto tardio, um tumor de mama ou ovário prévio, né, isso aqui no geral nos remete àquela síndrome que ficou famosa há um tempo atrás, aí, normalmente é objeto de perguntas, que é a mutação do BRCA1 e 2, ficou famosa por conta de uma atriz de Hollywood, que acaba aumentando muito a chance do paciente ter tumor de mama ou ovário prévio. Menopausa tardia, obesidade, consumo de álcool, né, o uso de hormonoterapia exógena, seja pílula ou reposição hormonal na menopausa, isso aqui é muito comum da gente ver, ou até uma exposição à radiação prévia. Então, como eu conversei com vocês alguns segundos atrás, alguns desses aqui a gente consegue mudar, né, obesidade, consumo de álcool, uso de hormonoterapia, e alguns a gente não consegue mudar, né, que é a idade da paciente e tumor de mama ou ovário prévio. Como eu estava falando, né, a gente tem que se ater principalmente no que a gente pode mudar quando for orientar os pacientes. Então, assim, são orientações gerais, tá? Nada de muito especial, nada do que a gente não saiba. Né? Ter um estilo de vida mais saudável possível. Se manter dentro do peso, né, manter uma dieta saudável, praticar exercício e evitar fumo e álcool, além de poluição, pesticidas, essas coisas assim de uma maneira mais geral. Praticamente isso vale para qualquer tipo de tumor, para muitos tipos de tumores. Falando especificamente do câncer de mama, né? Agora vamos, digamos, um pouquinho mais direto ao ponto. É o tumor mais frequente em mulheres. A sobrevida média após 5 anos é de 89%. A verdade é assim, isso é uma sobrevida média, tá? Mas o tumor de mama, o que a gente tem que saber é que eles existem, né, vários tumores, entre aspas, que estão classificados sobre o mesmo nome, câncer de mama, que são completamente diferentes, são subtipos genéticos completamente diferentes, com agressividade diferente, padrão de recidiva diferente e tratamento diferente. Nós vamos abordar isso aí, né, superficialmente em algum ponto futuro agora da nossa conversa aqui, mas é só para a gente saber que esse aqui é basicamente um número bastante geral que pode mudar bastante. O intervalo entre a sobrevida é bastante diferente. 1 em cada 5 casos novos já tem metástase ao diagnóstico, é essa paciente aqui que a gente tem que tentar identificar o quanto antes, né? A paciente aparece para nós, já tem doença à distância, via de regra, paciente com câncer de mama com doença à distância já não é mais uma paciente curável, e é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Câncer de mama, né? Dados de 2012. No mundo, 1.700.000 pacientes, no Brasil 52 mil. Mortes no mundo 522 mil e no Brasil 4.200. Sempre que a gente analisa esse tipo de dado, né, que é bastante alarmante, isso a gente sempre tem que pensar que esse número está subestimado. Principalmente por conta de algumas regiões manterem
um tipo de dado, né, de coleta de dados de uma maneira bastante inadequada. Isso a gente vê muito seguido aqui até dentro do nosso país mesmo. Um pouquinho disso que a gente estava falando, né? O Sul, 74 pessoas a cada 100 mil, Sudeste, 68 a cada 100 mil, Nordeste, 39 a cada 100 mil, e assim por diante, conforme se pode ver ali no gráfico, né? A gente nota que direto o principal região do país, digamos, afetado pelo câncer de mama, pelo que a gente conhece, é o Sul, né? Mas como eu estava falando para vocês, esse número certamente, principalmente em regiões menos desenvolvidas do Brasil, esse número é muito subestimado. O que acontece? Não se tem exatamente uma coleta de dados adequada, então os dados epidemiológicos desses lugares ficam extremamente prejudicados por conta disso. De uma maneira ou de outra, né, transpondo isso para a nossa realidade, a gente sabe que no Sul aqui é bastante comum o câncer de mama mesmo. Então, assim, um pouquinho mais de epidemiologia, né? São dos tipos mais incidentes, essa é uma estimativa desse ano. Então, 28% dos tumores femininos, mais ou menos, seria caso de câncer de mama, né? Bem acima de colo reto e colo do útero. A gente pensar ali, quase 4 vezes a quantidade de tumores de colo e reto, que é um tumor também bastante frequente no nosso meio. É só de mama feminina. Uns dados de câncer de mama no Brasil, né? Dividindo a cada hora são 6 novos diagnósticos. 1/4 das mulheres tem menos de 50 anos. No mundo, a cada 19 segundos uma mulher recebe diagnóstico de câncer de mama. E infelizmente, a cada 74 segundos uma mulher acaba falecendo. Esse aqui é só para a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona a anatomia da glândula mamária, né? Ductos, lóbulos, né? A gente pode ver ali no slide como é que é disposta aquilo ali. Basicamente eu não tenho como mostrar, apontar aqui para vocês, mas a maior parte, a esmagadora maioria, é ductal e lobular, né, como tipos de histológicos de câncer de mama. Métodos de rastreamento, isso é o mais importante de tudo, né? A mamografia ainda é o melhor método de rastreamento. Se faz um raio-x da mama, as mulheres reclamam bastante, porque dizem que é bastante desconfortável e infelizmente tem que ser assim, tem que compactar a mama para que o exame saia adequado e tem que ter uma amostra adequada também de toda a mama, né? Principalmente porque epidemiologicamente também a maior parte dos tumores está localizado em quadrante supero lateral, de modo que se fizer a mamografia de uma maneira inadequada, ela pode simplesmente não avaliar aquela zona ali, ou se não fizer da maneira adequada do ponto de vista anatômico ali, pode eventualmente deixar passar algum tumor de mama inicial. Autoexame versus mamografia, né? Apesar da alta preocupação com o câncer de mama, também existe pouco conhecimento, na verdade, sobre as melhores formas de diagnóstico precoce e tratamento. O autoexame é destacadamente a forma mais conhecida para identificar o câncer de mama. Preciso dividir uma história com vocês, né? Eu tive uma paciente que eu vi ontem mesmo, ela chegou com lesões já na coluna, já é uma paciente metastática, e enquanto eu conversava com ela, eu perguntei, fiz a anamnese dessa paciente e perguntei se ela não tinha notado nada na mama. Aí ela falou, não, é verdade, eu realmente palpei um nódulo, a questão é de uns 6 meses atrás, mas achei que não era nada e passei adiante. Depois de feita a biópsia e tudo mais, a gente diagnosticou um câncer de mama metastático nela. Então, apesar de que na literatura médica o autoexame é uma coisa relativamente controversa, não é incomum, na verdade é extremamente comum das pacientes virem para nós, nos procurarem, depois de elas mesmas terem palpado uma lesão na mama. Mamografia, né? Então, a gente pode ver aqui do lado direito um desenho, né, bastante elucidativo. Então, como é que isso aqui funciona? Basicamente, se mostra aqui o tamanho do tumor médio quando é descoberto na primeira mamografia. No primeiro ali, que a gente vê a escala em centímetros, é a média do tumor quando é visto numa mamografia anual, quando é comparado com filmes prévios. Ou seja, se a paciente eventualmente chegasse de uma primeira vez, talvez fosse um tumor pequeno demais para ser notado, né? Não seria nem notado. Se é comparado com filmes prévios que a paciente fez, já se pode notar uma mudança que pode levar ao diagnóstico do câncer de mama. No segundo ali, que seria a bolinha verde, é o tamanho médio da lesão quando é encontrado pela primeira mamografia.
e assim por diante. E a gente olha ali o último, na bolinha azul, que é a bolinha que você é achado por acidente, né? É bem maior. Então a gente pode ver ali de uma maneira bastante didática que quando a gente faz a mamografia, a média do tumor encontrado ela é sempre menor do que quando ela é achada por acidente. O que isso aí quer dizer? Qual é a implicação prática disso? É o fato de que quanto menor o câncer de mama, quanto mais precoce ele é descoberto, aumentam as chances de cura. Aqui um dado, né, bastante interessante. Essa aqui é uma mamografia e a gente acaba mostrando uma lesão ali de uma maneira bastante clara, uma lesão típica de um carcinoma de mama. Claro que, né, a gente escolheu um exemplo aqui bastante claro para não deixar dúvida, mas nem sempre é tão claro assim o aparecimento da lesão. Eventualmente são mudanças bem mais sutis no padrão da mamografia. Bom, falando a respeito disso, é mais ou menos o seguinte, tá? Isso aqui é óbvio que um médico generalista não precisa saber, mas é importante que a gente fala porque, embora, como eu falei, médico generalista não precisa saber isso aqui de cabeça, tem que saber que existem subtipos diferentes, né? Então, assim, aqui a gente acaba botando 5 tipos diferentes, mas existem algumas classificações moleculares que dividem o câncer de mama em pelo menos 4. Né? Então, assim, seria o luminal A, que é um tipo de câncer de mama que se caracteriza pela expressão de receptores hormonais e tem um antígeno que a gente chama de Ki67, que é um antígeno de replicação celular baixo. Então, é um tumor lento, tende a ter um prognóstico um pouquinho melhor do que os outros. Logo em seguida se tem o luminal B, que também expressa receptores hormonais, e tem o Ki67, que é esse antígeno de replicação mais alto, né, dependendo da fonte, acima de 14% ou acima de 20%. Tem aquele HER2, né, que antes do advento de novas drogas, antes HER2 era o pior subtipo deles, era o subtipo mais agressivo de todos, que superexpressa uma proteína chamada HER2 na parede celular, denotando a agressividade do tumor. E tem aquele basal-like, que via de regra a gente chama ele de triplo negativo, que a maior parte das vezes não tem expressão dos receptores de estrogênio, progesterona e nem de HER2. Esse subtipo pode ser dividido em mais alguns subtipos, mas esse é daqueles que a gente pega hoje e nos assusta. Via de regra são tumores também bastante agressivos, tumores de câncer de mama triplo negativo. Então, assim, epidemiologia do câncer de mama e subtipos moleculares. Isso aqui varia um pouco em relação à idade da paciente, né? Mas a gente pensa assim, basicamente é o seguinte, o luminal A e o luminal B, eles acabam contando com a maior parte dos tipos de tumor de mama, né? Principalmente quanto mais elevada a idade da paciente, via de regra, mais comum é a gente ter luminal A e luminal B. Então varia aí mais ou menos entre 50% e 75%. O subtipo HER2 é um subtipo que conta com bem menos casos. É mais comum em pacientes jovens, mas via de regra fica aí com 20%, 25% da epidemiologia total. E o triplo negativo, que hoje é um tipo bastante temido, aí conta por volta de 10% a 15% mais ou menos da epidemiologia do câncer de mama. Mostrando um pouquinho aqui, né, do HER2 negativo. Aqui cabe um capítulo à parte, tá? Como eu conversei com vocês. A superexpressão do HER2 nas células tumorais denota uma maior agressividade da doença, então normalmente são pacientes com estadio mais avançado, aumenta a chance de metástase dessa paciente, então se a gente se depara com o subtipo HER2, a chance dessa paciente já ser metastática é maior do que a paciente no luminal A, tem uma evidente redução da sobrevida livre de doença, uma menor sobrevida global e uma menor taxa de resposta ao tratamento quimioterápico. Ou seja, é um tumor de pior prognóstico. Inúmeros estudos clínicos têm confirmado que a positividade de HER2 tem valor prognóstico reservado, especialmente aquelas com linfonodo positivo. Não é tão novo, né, o HER2, a gente já se conhece aí a partir lá da década de 90, talvez até um pouquinho antes. Os primeiros trabalhos com HER2 eles acabaram vindo da década de 80, final da década de 80, demonstrando que as pacientes que hiperexpressavam HER2 tinham realmente um prognóstico bem pior. Isso partiu ao longo dos anos e conforme a gente conversou agora há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, por sorte, fortunadamente, existiram drogas que têm como alvo especificamente o HER2 de modo a melhorar muito o prognóstico dessas pacientes. Bom, passando aí em relação ao tratamento do câncer. Isso é uma coisa que nós vamos falar muito
superficialmente, porque é extremamente complexo, né? Existem oncologistas hoje que se dedicam exclusivamente ao tratamento do câncer de mama, a pessoa estuda só isso. Mas basicamente é o seguinte, o tipo de tratamento vai depender das características do tumor, né, do subtipo que a gente falou agora, se ele superexpressa HER2, se ele superexpressa receptores hormonais, se ele não expressa nenhum deles. Da extensão do comprometimento, ou seja, o estadiamento, é o TNM, né, que a gente fala, o T é o tamanho do tumor, o N são os linfonodos acometidos embaixo do braço, do estado geral da paciente e da decisão do paciente médico, né? Em última instância, sempre são decisões que têm que ser compartilhadas entre o paciente e o médico, sempre respeitando a autonomia do paciente. Já tive pacientes HER2 em quem a gente tinha indicação clara de fazer quimioterapia, por um motivo o paciente ou outro paciente declinou e a gente, né, sempre tem que acabar respeitando isso aí. Então, tudo isso entra na fórmula, digamos assim, para dar o melhor tratamento para as pessoas que nos procuram. Depois do diagnóstico, existe a absoluta necessidade de avaliar a gravidade do câncer, né, o estadiamento. Estadio clínico 0 é o carcinoma in situ, né, não tem linfonodos, é restrito à mama. O carcinoma in situ não é uma coisa que a gente vai discutir aqui, mas de uma maneira é o seguinte, ele não é um tumor invasivo, então ele não é um tumor que tem capacidade de metastatizar, a gente não vai ver tumores in situ em outras partes do corpo, mas ele muito serve de alerta porque a paciente que teve um carcinoma in situ tem uma chance muito aumentada de ter um tumor invasor em algum ponto futuro, breve da vida. Sobrevida em 5 anos, no que depender do tumor in situ, se é 100%. Estadio clínico 1, né, é o tamanho abaixo de 2 centímetros, melhor dizendo. Então, é um tumor pequenininho, eventualmente pode ter uma micrometástase em linfonodo, mas também é sempre restrito à mama. Sobrevida em 5 anos, também quase 100%, né? 98,8%. Estadio clínico 2, tá? Acho que a gente não tem necessidade de ficar passando exatamente os TNMs, mas via de regra um T2 é um tumor acima de 2 centímetros, menor do que 5. Sobrevida em 5 anos vai para 93%. Estadio clínico 3 cai para 72%. E o estadio clínico 4, né, é qualquer T, qualquer N com M1. O que é M1? É uma metástase à distância. Então, aquela paciente se apresenta com metástase no fígado, no pulmão, na pele, enfim, aonde quer que seja. Então, é uma paciente, como a gente falou logo no comecinho, geralmente é incurável, muito difícil a gente pensar em cura para uma paciente dessas. O objetivo do tratamento é viver mais e com melhor qualidade de vida. Então, além de prolongar a sobrevida desses pacientes, é fazer com que elas passem bem esse tempo. Sobrevida em 5 anos é tão curta quanto 22%. Mais uma vez, esses números, nessas porcentagens que nós estamos passando aqui, são porcentagens bastante gerais. Dependendo do subtipo histológico, né, do câncer de mama, isso aí tende a ter um grau de variação bastante pronunciado. Tratamento do câncer de mama. Então a gente pega no estadio clínico 1, 2 e 3, né, que vocês aprenderam agora, se faz neoadjuvância. O que é neoadjuvância? Quando o tumor está localmente avançado, quando o tumor tem linfonodo positivo, quando o tumor está acima de 2 centímetros, se pode estabelecer um tipo de tratamento com o intuito de diminuir esse tumor para o paciente ir para uma cirurgia mais conservadora. A partir daí faz a cirurgia e avalia a adjuvância, ou seja, o que vai ser feito depois. Ou vai para uma cirurgia direto e acaba fazendo a adjuvância. No estadio clínico 4 a coisa muda um pouquinho de figura, né? Então tem a primeira linha, a segunda linha e assim por diante. Mas sempre lembrando que aí é um tratamento paliativo, né? O tratamento paliativo é aquele em que a gente não consegue curar o paciente, mas nós conseguimos melhorar a sobrevida do paciente e qualidade de vida associada. Como vocês viram os números ali, é claro que são números bastante gerais, como é importante a gente frisar, mas conforme for maior o estágio do paciente, são menores as chances de sucesso do tratamento. Né? Então, o paciente que chega para nós com o estadio clínico 3 é um tipo de prognóstico, que é muito pior, melhor dizendo, do que aquele que chega com o estadio clínico 1. Dessa paciente que eu comentei para vocês, uma paciente que já chegou com doença metastática, é um tipo de prognóstico bastante mais reservado do que uma paciente que chega com doença localizada na mama, infelizmente.
Tratamento, né? Uma visão geral assim do tratamento. A neoadjuvância é aquilo que a gente comentou, reduz o tamanho do tumor e consegue avaliar em vivo, né, a resposta à quimioterapia. Isso é importante para a gente ver se o tratamento que a gente está dando está funcionando ou não, que é um parâmetro que a gente perde quando tira o tumor primário fora. A cirurgia consiste em remoção do tumor primário e eventualmente as glândulas embaixo do braço, né, a cadeia axilar normalmente. A adjuvância se reduz o risco de recidiva, né, via de regra a ideia é que aumente a sobrevida, e é quando o paciente ainda está no estágio que é considerado curativo. E né, quando o paciente é metastático, com doença à distância, a gente já não tem mais esse intuito de curar o paciente, mas conseguimos prolongar a qualidade de vida dele. Aí nós vamos botando linhas subsequentes de tratamento conforme a linha anterior vai falhando. Uma pincelada rápida, né? Cirurgia da mastectomia radical modificada, remoção de mama dos linfonodos, né? Vocês veem aqui bastante didático. A cirurgia de mastectomia radical é uma cirurgia muito antiga mesmo, foi descrita por um cirurgião britânico chamado William Halsted, isso no século XIX ainda. Foi o padrão em medicina por alguma coisa próxima de 100 anos, quando durante a década de 80 do século passado, um cirurgião italiano chamado Umberto Veronese acabou descrevendo uma técnica que consistia em tirar só um quadrante da mama, né? Com resultados oncologicamente iguais, né? Isso é importante a gente frisar agora, porque esse senhor Umberto Veronese ele acabou falecendo semana passada. Um grande marco na medicina. Se pensar a quantidade de mulheres que ele ajudou, não tem como mensurar a importância desse médico. Bom, cirurgia conservadora da mama, quadrantectomia, que a gente conversou, né? Retira-se apenas o segmento da mama, retirada dos linfonodos linfáticos proximais, o linfonodo sentinela, é o necessário para o estadiamento do tumor. Então a gente sempre tem que saber como é que a doença está embaixo do braço. Não precisa tirar todos os linfonodos que se encontram embaixo do braço, dá para se fazer uma técnica de linfonodo sentinela, se injeta um contraste, ele corre para o primeiro linfonodo, para onde em teoria estaria desembocando o primeiro tumor, retira esse linfonodo sentinela, se faz uma biópsia do linfonodo sentinela, se ele estiver livre de tumor, a gente pode fazer com que o paciente não precise passar por um procedimento extremamente complicado, que é a dissecção de linfonodo axilar, né? Isso aí cursa muito comumente com dor, com edema de membro superior, com infecções de repetição, ou seja, é bastante complicado a quantidade de para-efeitos que podem vir de uma cirurgia dessas. Se conseguir fazer o linfonodo sentinela, para o paciente é muito, muito mais vantajoso. Então, o tratamento local da cirurgia consiste na remoção dos linfonodos, do linfonodo sentinela, né? São os linfonodos responsáveis pela drenagem daquela área comprometida do tumor, e a remoção padrão. Normalmente os 2 primeiros níveis de linfonodos são removidos. Bom, a pincelada rápida a respeito da cirurgia foi isso, pessoal. Então, a quimioterapia pode reduzir o tamanho do tumor e permitir a cirurgia em casos avançados, né? Então, como é que isso aí funciona? A quimioterapia a gente tem indicação de fazer em neoadjuvância sempre que, né, via de regra, o tumor for acima de 2 centímetros, mas ela é mais benéfica ainda em casos em que o paciente não tem metástase à distância, ou seja, não tem nada no fígado, não tem nada no pulmão, mas tem uma doença muito grande na mama. Ou tem aquilo que a gente chama de uma doença inflamatória na mama, que é muito conhecido nos livros de semiologia como casca de laranja, né? Quando a mama está mais endurecida, com aspecto literalmente, parece uma casca de laranja mesmo. Então, o câncer de mama inflamatório, esse é o paciente que tem a clássica indicação de fazer quimioterapia antes da cirurgia, para reduzir ao máximo o tumor e deixar a cirurgia até factível. Então, vocês viram ali, diminuiu bastante o tumor, a partir daí já pode se passar para a cirurgia. A quimioterapia, né? Esse assunto é bastante amplo, o pessoal acho que não precisa entrar em detalhes, mas, mais uma vez, de uma maneira geral, utiliza drogas parenterais ou orais com o objetivo de impedir a replicação, multiplicação celular tumoral. E essas drogas são divididas de acordo com a sua estrutura química, modo de ação ou origem, né? Uma coisa no dito popular, assim, que é bastante comum, os pacientes acham que quimioterapia é tudo uma coisa só, não é, tá? São muitas drogas diferentes, de várias classes diferentes que acabam caindo na mesma denominação de quimioterapia.
E existem outras terapias também, né? Além dessas biológicas. Terapias biológicas anti-HER2, que a gente conversou um pouquinho também, que melhorou muito o prognóstico das pacientes que debutavam com doença HER2. Existe a terapia biológica anti-VEGF, né? Em inglês Vascular Endothelial Growth Factor, então fator de crescimento endotelial vascular, porque sempre que se tem um tumor, ele acaba criando vasos que o alimentem, né? Fazendo uma angiogênese, e essas drogas diminuiriam a produção desses vasos, né? Fazendo com que o tumor tivesse menos suporte para crescer. E a clássica hormonioterapia, né? Já conhecida também há muitos e muitos anos, aí, talvez não, certamente há mais de 100 anos. Foi descoberta também em meados do século XIX, quando alguns médicos também da Inglaterra notaram que pacientes com câncer de mama avançados, quando faziam a retirada dos ovários, apresentavam uma regressão, entre aspas, espontânea dos tumores, estabelecendo uma causalidade clara entre a produção de hormônios e o câncer de mama. Pessoal, de uma maneira bastante geral e bastante resumida, eu tentei passar aqui algumas coisas básicas a respeito do câncer de mama, né? Espero que vocês todos tenham acompanhado e, enfim, me boto aqui à disposição para tentar sanar qualquer tipo de dúvida que porventura possa ter surgido durante essa nossa conversa. Primeiramente, salto veloso. A realização da mamografia deve levar em conta o período menstrual da paciente? Haveria diferença significativa entre fazer no período pré ou pós-menstrual? Essa é uma boa pergunta, né? Via de regra não, tá? Isso é uma coisa que a gente pode ver isso está mais associado principalmente ao autoexame de mama, né? Porque a densidade da mama, ela eventualmente pode mudar durante o período menstrual, está pré, pós-menstrual. Mas a mamografia, a princípio, não tem nenhuma recomendação a respeito disso. Uma mamografia bem feita, independente do período que esteja, seja paciente pré-menopáusica, pós-menopáusica, é o exame de escolha para rastreamento de câncer de mama. Cocal do Sul pergunta se a paciente que já fez a retirada da mama e já fez a reconstrução com silicone também deve fazer a mamografia. Se a paciente acabou fazendo a mastectomia total, tirou todo o tecido mamário, a princípio não tem indicação de fazer mamografia, não. Claro que se ela fez de um lado, não fez do outro, do lado que ela não tirou, sim, certamente sim, mas se já fez a mastectomia total, não, aí já não tem indicação de fazer mamografia. Salto Veloso pergunta se no caso de resultado de mamografia impreciso, a realização de ressonância magnética de mama é indicada? Essa é uma pergunta boa também, né? E é uma pergunta ampla. Na verdade, um exame complementar à mamografia é a ressonância magnética de mama. Dependendo do que vier especificamente na mamografia, sim, a ressonância de mama pode ser feita de uma maneira complementar. Ela não é um exame completamente substitutivo, né? Os pacientes às vezes, mas olha, eu não quero fazer mamografia porque aperta minha mama, porque dói. Será que eu não posso substituir por ressonância magnética? A resposta preto no branco é não, tá? Porque existem alguns casos de microcalcificações que podem denotar tumor maligno que a ressonância não pega. Mas, em boa parte dos casos, quando a mamografia não traz um resultado muito preciso, se pede uma ressonância magnética em seguida, sim. Salto Veloso também pergunta se a mastectomia total com esvaziamento ganglionar sempre leva ao edema do membro superior? O que poderia ser feito para diminuir esse desconforto no pós-operatório? Esse é um problema que nós vemos infelizmente todos os dias, tá? Por sorte, não é 100% das pacientes que têm edema de membro superior. E esse edema ele também tem nos mais variados graus, né? Tem desde paciente que tem edema pequeno até paciente que praticamente fica com o membro inutilizado. Não chega a ser em todo mundo, tá? Edemas realmente graves é por volta de 10, 15% das pacientes, dependendo do centro onde elas fazem. E o grande X da questão é que não tem nenhum tipo de terapia que realmente mude muito isso, tá? Na prática, a gente não consegue ver assim uma diferença tão grande. Existe fisioterapia, que pode ser feita com membro. Existem algumas pacientes que acabam fazendo uso de luvas, né, que vão até o cotovelo, com o intuito de diminuir ali. Mas uma vez que a drenagem linfática intrínseca já não tá mais funcionando, são de realmente benefício, na maior parte dos casos, limitado. Também mais uma pergunta de Salto Veloso.
Eles querem saber se existe alguma pesquisa com o uso de fosfetanolamina no câncer de mama. É mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou ser breve a respeito dessa substância. Isso talvez coubesse mais uma hora de conversa nossa a respeito disso. A substância ficou muito famosa, né? A questão de pouco tempo atrás, aí, porque foi alardeada como a cura do câncer. Pessoal, isso assim, ó, preto no branco, isso não existe. Tá? Hoje, em 2016, é impossível da gente pensar que uma droga vai curar todos os tipos de câncer. Não tem como. O certo de um remédio sempre é começar com estudos pré-clínicos, depois passar para animais, a partir daí passar para ser humano. A cada 1000 drogas que são testadas, uma delas, uma única, exclusiva, consegue chegar ao ponto de ser testado em ser humano. Toda a informação que eu tenho a respeito dessa substância, isso não é um remédio, não tem registro na Anvisa nem nada do gênero, é que está sendo testado em linhagens de células de melanoma, né? Que é assim que as pesquisas começam. E até agora todos os resultados têm sido absolutamente negativos. Tá? Então, a grosso modo, pensar que vai tratar um paciente com fosfetanolamina hoje em 2016 para câncer de mama não é uma coisa que corresponda a boa prática clínica. Absolutamente não, infelizmente. Se existe alguma situação em que a ultrassonografia de mamas é superior à mamografia em rastreamento de câncer de mama? Existe, né? Não vamos dizer totalmente superior, mas existe algumas indicações precisas para o ultrassom de mama e normalmente o ultrassom de mama ele funciona melhor em pacientes jovens, onde tem mama menos lipossubstituída. Então, pacientes abaixo dos 40 anos, em boa parte das vezes a mamografia, o ultrassom de mamas tende a achar lesões que eventualmente a mamografia não acha. Tentar complementar com ultrassom de mama, pacientes que já fizeram mamografia, principalmente pacientes mais idosos, não é uma coisa que faça parte da rotina clínica. Por conta disso, com o tempo, o tecido mamário vai sendo lipossubstituído e o que se vê com ultrassom de mama é bem precário, digamos assim. Então, respondendo diretamente à pergunta, quanto mais jovem a paciente, normalmente abaixo de 40 anos, melhor é a acuidade a acurácia, melhor dizendo, do ultrassom de mamas. Salto Veloso, mais uma pergunta. Qual o procedimento de investigação na paciente assintomática, sem nódulos, com sangramento mamilar, além da mamografia ou da ultrassonografia, em pacientes jovens? Isso é importante a gente frisar também, né? O sangramento mamilar, ele é uma das características que podem nos fazer pensar numa neoplasia de mama. Então, assim, paciente jovem vem com sangramento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descartar um tumor. Então, ultrassom de mamas, mamografia, né, um depois do outro, se não aparecer nada. A partir daí, um exame físico. Né, no momento que a gente não conseguir achar nada estrutural, aí se parte para a investigação de outras causas. Como eu sou oncologista, né, eu acabo não fazendo esse tipo de investigação de outras causas, mas é importante que a gente saiba que o sangramento ele não é exclusivo de tumor. Né, outras situações clínicas podem levar a ele. Então, para descartar tumor, seriam exames de imagem e um exame físico. Matos Costa pergunta quanto à ultrassonografia, se é segura para diagnóstico ou pode mascarar o diagnóstico? Não, mascarar não tem como. A ultrassonografia, né, mascarar não vai. Eu não sei se a pergunta foi no sentido de que pode passar por cima de um diagnóstico sem vê-lo. E também, preto no branco, posso dizer que sim. Né? Não existe um exame que seja 100% perfeito. Isso a gente não tem. Também não é incomum de pacientes nos disserem, não, é que eu senti uma lesão aqui, fiz a mamografia, não veio nada. Aí depois eu segui sentindo, aí fiz e veio. Então, não é 100%, tá? Nem mamografia, nem ultrassom não são exames com garantia de que se tiver alguma coisa vai achar ali, né? Nenhum exame em medicina é assim. Salto Veloso pede para você comentar a relação entre neoplasia de mama e reposição estrogênica pós-menopausa e ao uso de anticoncepcionais combinados em pacientes acima de 40 anos de idade. Isso é uma ótima pergunta também, né? Isso é um caso, como é que eu vou dizer assim, bastante importante da gente passar um pouquinho disso aí. Então, assim, quando a terapia de reposição hormonal surgiu, né, na década de 80, provavelmente,
era basicamente o seguinte, né? Era vendido como voltava o paciente a ter a pele boa, voltava a ter lubrificação de mucosas, diminuía a chance de osteoporose, fazia a paciente estar um pouco mais disposta, enfim, é coisa como se realmente voltasse a ser uma paciente com menos idade do ponto de vista hormonal, pelo menos. Resumindo da história, quando passou o tempo, se viu que nem tudo era bom, né? Quando a gente expõe o paciente a uma carga maior de hormônios ao longo da vida, a gente também aumenta algumas situações indesejadas, como por exemplo uma chance maior do paciente ter um tipo de trombose, né? Uma coagulação sanguínea dentro do vaso, e infelizmente também aumenta a chance do paciente ter neoplasia de mama. Não é incomum da gente pegar pacientes até hoje, olha, não, eu fiz reposição hormonal durante 10 anos da minha vida, aí apareceu uma lesãozinha de mama e assim por diante. A vantagem que pode se dizer disso é que normalmente os pacientes que fizeram reposição hormonal tendem a ter tumores luminal A, que são tumores um pouquinho mais, entre aspas, bonzinhos do que os outros. Mas sim, a relação entre terapia de reposição hormonal e câncer de mama, ela existe e é bastante clara. Pessoal de Rio Negrinho, gostaria de saber o que significa exatamente esse termo ali sobrevida de 5 anos. Como é que eu vou dizer assim, é um dado matemático, né? Se a gente pega todos os pacientes com câncer de mama em estadio clínico X, quantas dessas aí vão estar vivas ao cabo de 5 anos? Então é sobrevida global. Um cálculo bem direto, na verdade. Salto Veloso pergunta, pede na verdade também para você comentar a relação entre tabagismo e neoplasia de mama. Também existe, né? Como a gente comentou ali nos primeiros slides, ela não é tão forte quanto a relação entre tabagismo e câncer de pulmão, por exemplo, não é tão forte quanto a relação de tabagismo e câncer de cabeça e pescoço, mas ela existe. Os pacientes que fumam são pacientes que têm um risco maior de desenvolver câncer de mama. Por isso que, dentre os fatores modificáveis, né, um dos principais é o tabagismo. A gente sempre recomenda que qualquer pessoa, independente de já ter sido acometida ou não por algum tipo de tumor, que não fume mais. Tem muita substância carcinógena ali que pode sim levar o paciente a ter um aumento de chance de ter um câncer de mama. Mais uma vez, Salto Veloso, perguntando sobre a mastopatia fibrocística em pacientes jovens, se poderá levar a um câncer de mama no futuro ou se não tem relação entre elas? Essa doença não faz parte da gama de doenças que eu trato. Então, não é uma condição maligna, pelo menos por si só, e eu desconheço dados a respeito de que possam levar, que seja uma condição pré-maligna, né? Acabo não fazendo a parte de mastologia benigna, mas eu desconheço dados, não acredito que tenha chance aumentada de ter. Diferente de uma doença de Paget, por exemplo, PAGET, ou até, como a gente comentou ali, um ductal carcinoma in situ, que esses aí sim são doenças com bastante potencial de, em pouco tempo, evoluírem para uma nova lesão e malignidade. Jardinópolis pergunta se quem já teve fibroadenoma tem mais chances de desenvolver o câncer de mama. Não, o fibroadenoma é simplesmente uma doença benigna. Ali é um rearranjo das células, mas é completamente benigno. Não é uma situação que leve a câncer de mama, não, por si só. Não quer dizer que quem tem também está livre de ter câncer de mama, né? Mas não é uma situação que por si só aumente o risco de câncer de mama. Matos Costa pergunta se dor na mama pode ser aí já um sinal de câncer de mama. Pode, sem dúvida nenhuma. Dor na mama pode ser um sinal de câncer de mama. Claro que dor na mama, assim como descarga hemorrágica papilar, é só uma o câncer é só uma das causas que eventualmente pode cursar com dor na mama. E especificamente da dor na mama, ela é uma causa das menores, digamos assim, epidemiologicamente que causa. Tem uma gama grande de outras situações que podem causar dor na mama que não tem relação com doença maligna. Mas pode, preto no branco, pode ser sim. Brusque quer saber se a jovem com nódulo deve fazer mamografia ou só ultrassonografia?
Depende especificamente da idade, né? Depende um pouquinho da idade da jovem, mas o primeiro exame que se faz sempre é a mamografia, tá? Embora o ultrassom esteja mais indicado, como eu falei, em pacientes mais jovens, isso aí não substitui o valor da mamografia. Então, se tem um nódulo, tem que partir para a mamografia. Fraiburgo pergunta qual a faixa etária para a mamografia para pacientes que não têm histórico familiar. Essa é uma ótima pergunta também, né? Então, assim, tentar resumir, existem 18 países na Europa que têm seus guidelines para rastreamento de câncer de mama. Se eu contar para vocês que a maior parte deles não é concordante, ou seja, a gente vê ali de tudo, é verdade. A grosso modo, né, a recomendação da Sociedade Europeia de Oncologia é o seguinte: a mamografia seria obrigatório, entre aspas, entre as pacientes de 50 e 69 anos, porque é a faixa de idade onde a gente vê a maior parte dos pacientes com câncer de mama. E ela é, entre aspas, optativa, ou seja, tem menos dados para a gente poder indicar entre pacientes entre 40 e 50 anos e entre 69 e 74 anos. Pacientes sem história de doença de mama na família, então assim, não tem indicação em pacientes abaixo de 40 anos, na maior parte dos guidelines, nem pacientes acima de 74 anos. Salto Veloso quer saber até que idade a mamografia deve ser indicada em mulheres rígidas. Praticamente o que eu já conversei agora, mas assim, pelo menos até 69 anos, tá? Alguns guidelines chegam a 74 anos, mas eu não conheço nenhum guideline que mande fazer mamografia em pacientes acima de 74 anos. Então, pelo menos 69 existe essa indicação. Bruce, que pergunta quais são os sinais suspeitos no exame físico e tipos de descargas papilares suspeitas. É uma boa pergunta também, né? O suspeito clássico é o paciente que chega com uma lesão na mama, né? O que é uma lesão na mama? Notou um caroço na mama. Elas chegam dizendo exatamente isso. Olha, notei um caroço na mama, isso aqui não estava 2, 3 meses atrás. Hoje tem aqui, né? Vim aqui investigar. Esse é o primeiro ponto. Descarga mamilar, a mais comum de longe é a descarga sanguinolenta, né? Ó, saiu um pouquinho de sangue junto, já sou pós-menopáusica, não tem saído, mas está começando aqui agora, mas qualquer descarga é suspeita, principalmente em paciente que não tem nenhum tipo de alteração hormonal, digamos, paciente que não tem nenhum lactente, nem nada do gênero. Então, ter descarga extra, principalmente hemorrágica, são fatores que podem nos levar a pensar num câncer de mama. A Jardinópolis quer saber se a mamografia também é o melhor método para mulheres com prótese mamária. Também serve com prótese mamária, serve a mamografia para ser feita também. Eventualmente pode ser complementado com os dois exames que a gente comentou antes, tanto o ultrassom quanto a ressonância, mas ainda assim a mamografia tem o seu papel no paciente com prótese mamária. Aí Salto Veloso pede para você comentar ali a questão dos anticoncepcionais combinados nas mulheres após 40 anos de idade. Também. Anticoncepcional é outra coisa que aumenta, ainda que pouco, né, mas aumenta a chance do risco de câncer de mama. Todo tumor exógeno que a gente põe, principalmente combinados de estrogênio e progesterona, que fazem com que a paciente tenha uma exposição maior a esse tipo de hormônio, faz com que o paciente tenha uma chance maior de câncer de mama. É comum? Não, comum não é, mas que estatisticamente é significativo, não se tem dúvida. Certo. E aí Salto Veloso também pergunta por que não seria indicado fazer mamografia após os 74 anos, com a expectativa de vida aumentando, como a gente vem vendo, né, nos dias atuais? Essa é uma pergunta bastante interessante também, né? Principalmente quando a gente faz exames de rastreamento, muita coisa tem que ser levada em consideração. Principalmente seria pelo fato de que tumores de mama em pacientes acima dos 74 anos são muito mais raros do que pacientes com 50 anos. Quando se faz um exame de rastreamento, a gente também tem que pensar em todas as consequências que ele vai ter. O que eu quero dizer com isso? Se for um exame, por exemplo, mamografia e tudo mais, é barato e tudo, né, ainda assim ele pode levar a situações não confortáveis para o paciente. Né? Vou tentar traduzir isso aí tudo. Pacientes com chance de ter determinada doença muito baixa, isso a gente sempre está pensando numa população, tá, pessoal? Não é pacientes isolados, não é? Olha, minha avó
tem uma lesão, tem 78 anos, então não vai fazer. Não, se tem lesão, é claro que tem que ir. A gente está falando a respeito de rastreamento e sempre em níveis populacionais. Isso aí também vai levar a muito diagnóstico de falso positivo, eventualmente muita biópsia desnecessária para, dentro de uma população, né, ter muito pouco sucesso. Então, por isso que a maior parte dos guidelines, ou praticamente todos, não preconizam a mamografia em pacientes acima de 74 anos. Mas é plausível, isso aí que está sendo feito, né? O paciente está vivendo mais, é plausível. Talvez a gente veja nos próximos anos uma nova onda, digamos assim, de câncer em pacientes de mama em pacientes mais idosos ainda. Isso é bastante razoável de se ver. Mas hoje, em 2016, pelo menos não se preconiza. Não quer dizer que é proibido, né? Mas não faz parte dos guidelines da Sociedade Europeia. Georginópolis pergunta se a mamografia não é o melhor exame. Primeiro eles afirmam, né? A mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. Quanto mais densa a mama, não é que não seja o melhor exame, né? Ele é o melhor, mas tem uma acurácia um pouquinho menor. Pacientes com mama muito densa também pode ter complementado com ultrassom de mamas. Brusque tem mais uma pergunta. Por que tem mamas com muitos nódulos? Qual o fator que predispõe ao aparecimento? Muitos mecanismos normalmente são características genéticas da pessoa, né? É uma característica, às vezes não quer dizer nada demais, isso aí também tem a ver com variações hormonais, não necessariamente nos levam a pensar em neoplasia para isso. São características genéticas de cada um e é como qualquer outra característica que a gente tenha, né?